das cachoeiras, balança as águas dos rios e das ribeiras, mamãe Oxum, das cachoeiras, balança as águas dos rios. A escrita deste livro nasceu do encontro entre memória, espiritualidade e escuta. Foram anos recolhendo histórias, hinos, manuscritos e o carinho de quem acompanha a Madrinha Conceição até hoje. E dentro desse projeto Entre Rezadeiras, a gente está começando o lançamento do livro da Madrinha Conceição, que é uma mulher que nos inspira muito com seus rezos, com seus hinos. Nós sempre cantamos muito as suas músicas na Pachamama. E o mundo é tão lindo e o astral é tão sincrônico que me deu essa possibilidade de conversar com ela, de conversar com a sua família. E é uma grande honra poder hoje estar lançando esse primeiro livro aí deste projeto, que vai contar a história da Madrinha Conceição, do Bandaime, de quando começou, desde que ela veio do Maranhão, todas as suas histórias, no tempo que estava no Centro Espírita. Então são muitas histórias que precisam ficar registradas em livros, que elas precisam ficar eternizadas para a gente nunca esquecer dessas mulheres tão importantes que a gente tem na nossa caminhada. Eu, vamos todos saravá. Quem está doente vai se curando, quem está curado vai trabalhar. A história da Madrinha Conceição começou a ser contada a partir dela mesmo. Em 2017, quando eu estive lá no trabalho que todos os anos eles faziam, o Inário Transformação, que era bem na época do aniversário dela, eles faziam um grande salão, eles alugavam os gazebos e faziam um grande trabalho espiritual com esse Inário da Madrinha Conceição, e vinha gente de todo o Brasil. E nessa vez que eu fui em fevereiro, eu fiquei uns dias por lá, na casa dela, e foi possível gravar algumas conversas com ela, com as filhas dela, com a Érica, com a Beth, com a Raquel, com as filhas que estavam lá presentes naqueles dias. E foi muito importante porque, como a gente coloca no livro, a Madrinha Conceição ela está com Alzheimer, que é uma doença que já apareceu há mais tempo. Então, nessa época, em 2017, ainda foi possível a gente fazer esse registro dela, contando as suas histórias. E realmente foi muito, muito importante, né? E contar para ela o que a gente estava fazendo, que a gente estava escrevendo um livro e tudo. E junto com essas gravações da história dela, a gente também tem todos os depoimentos dos filhos dela, que ajudaram a compor essa história. E no final do livro vão ter depoimentos de outras pessoas, onde a Madrinha Conceição teve uma importância fundamental. Assim, são pessoas de outros centros espirituais, de outras casas de rezo, e que vão contando também a importância da Madrinha Conceição nas suas vidas, nos seus trabalhos, nos seus caminhares. Então é muito lindo assim poder deixar registrado neste livro tantos depoimentos profundos, muito verdadeiros e muito, muito amorosos, mostrando quem é Madrinha Conceição, sua simplicidade, sua generosidade, sua compaixão, sua força espiritual. Então é uma alegria muito grande a gente poder ter contado com todas essas pessoas que nos auxiliaram na escrita desse livro. Quando a gente falava alguma coisa dela, ela sempre foi muito humilde. Então, quando a gente falava, mas escrever um livro meu,
quando eu falei que nós cantávamos muito as suas músicas e gostávamos muito dela aqui no nosso espaço, na Pachamama, ela é mesmo, vocês gostam muito das minhas músicas. Então ela como que se espantava de saber de quão importante ela é realmente, né, dentro dos trabalhos de Umbandaime, dos trabalhos com a Ayahuasca. E porque ela sempre foi uma pessoa muito humilde. Isso, todos os depoimentos trazem muito essa fala dela também. Ela já teve uma mediunidade desde nova, né? Então isso ela conta muito, né, de algumas situações. Então eles vieram do Maranhão, né? Eles ficaram um tempo no Rio e depois foram para Brasília. E quando chegaram em Brasília, ela, por uns 20 anos, ela esteve em centro espírita. Então ela foi muito trabalhando em mesa branca, trabalhava com desobsessão. Então ela tinha um trabalho dentro da linha kardecista, né, muito, muito forte. E os filhos primeiro que começaram, o filho mais velho, o Eduardo, que foi o primeiro que ficou sabendo da Ayahuasca, que era uma medicina, que era uma bebida muito sagrada. E ele começou a participar, depois os outros filhos também foram participar, e acabou que a madrinha Conceição também foi participar desses trabalhos de Daime, né? Na colônia Estremecer, no início, e lá no Céu do Planalto. E quando ela começou a participar desses trabalhos, ela já começou a receber as entidades junto também. E é muito interessante porque ela recebe os hinos de orixá sem nunca ter ido na Umbanda. E mesmo no kardecismo não trabalhavam com os orixás. Então ela começa a receber, ela começa a canalizar os seus hinos e começa a trabalhar muito com os orixás também. Então eles ficam um tempo lá no Céu do Planalto e depois eles criam o próprio centro lá no sítio onde eles moram, que é o Centro Livre Divina Luz. Ela sempre recebeu muito os seus caboclos, né, os pretos velhos, as crianças. Então a gente vai contando muito isso no livro, assim, muito a partir das memórias dela e dos filhos, né? Mas ela conta que ela tinha muitas dores de cabeça e quando ela tinha essas dores de cabeça muito fortes, os hinos vinham. Então ela andava às vezes com os gravadorzinhos e ela ia gravando as músicas que ela ia recebendo. E o marido dela, o Daltro, né, o padrinho Daltro, que quem fazia depois as transcrições e que organizava os inários. Então ela sempre teve uma vida muito forte com o padrinho Daltro, né? E com o seu falecimento, ela começa a apresentar os sinais do Alzheimer. Então os filhos têm muito esse entendimento também, né? Que essa passagem dele foi o que trouxe muito a doença dela, né? Essa questão, assim, da madrinha Conceição com Umbandaime, né? O Umbandaime, ele já tinha surgido até o próprio padrinho Sebastião, né? Já trabalhava um pouco com os orixás. E tinha a Maria Alice, né? Que era uma pessoa que era de lá. E que também era muito amiga da Mãe Baixinha, que era uma pessoa que só trabalhava com Umbanda, né? Então essas relações, e depois a madrinha Conceição vai conhecer a Mãe Baixinha e acaba tipo sendo a mãe de santo da madrinha Conceição. E isso floresceu cada vez mais, né? Essa questão da Umbanda com a madrinha Conceição, né? Então essa relação das duas foi muito forte para ela afirmar o seu trabalho com a Umbanda, né, dentro do Daime, do Umbandaime, né? Então foram as primeiras pessoas que fortaleceram muito o Umbandaime dentro desse mundo ayahuasqueiro, né? A madrinha Conceição, ela recebia muitos hinos. Tanto que um dia, quando eu estava lá com a Érica, a gente estava revendo toda a escrita, né? Ela trouxe uma caixa mostrando assim quantidades de fitas gravadas, né, aquelas fitas antigas ainda, aquelas fitas cassete, e muitas folhas, né,
folhas avulsas, escritas as letras das músicas, né? Então a Madrinha Conceição, ela escrevia essas letras e gravava as músicas num gravador. Madrinha Conceição, Entre Cruzeiros, Hinos e Orixás, um livro feito de escuta, fé e amor. Saiba mais sobre o livro e o projeto Entre Rezadeiras no site entrerezadeiras.com.br.